Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar as diferenças entre o Ryzen 5 8500G e o Ryzen 5 8600G. Começando pelo Ryzen 5 8500G, né? Ele é um computador para desktop, utiliza a plataforma AM5, né, da AMD. E eu vou falar um pouquinho sobre as configurações dele, né? Novamente, por se tratar da linha G, ele significa que tem gráficos integrados, né? Este é um processador que conta com 6 núcleos e 12 threads. Ele tem um clock base de 3.5 GHz para todos os núcleos e um boost de até 5 GHz. Cache L2 de 6 MB e o L3 de 16 MB. TDP padrão dele é de 65 watts, né? E ele pode estar variando entre 45 e 65, dependendo da utilização do computador, tá? Se você estiver fazendo algum trabalho mais simples, como por exemplo, tarefas de escritório, utilizando o navegador, ele vai consumir pouca energia. Se você estiver fazendo um trabalho mais pesado, como por exemplo jogando ou fazendo algum trabalho de edição, ele vai consumir mais, chegando até 65 watts. E a temperatura máxima de trabalho dele é de 95 graus Celsius. Suporta Windows 11, Windows 10, Ubuntu, entre outros sistemas operacionais. Ele conta com o PCI Express 4.0, com memória DDR5, é o padrão dele, né? E suporta Dual Channel. Memória, ele suporta até 5200 MHz. Você pode colocar memórias com uma frequência maior, né? Dependendo do suporte que a sua placa-mãe tem, tá? Então tem que verificar o quanto a sua placa-mãe suporta de frequências de memória. A placa gráfica integrada, né, é o AMD Radeon 740M, conta com 4 núcleos e 2.8 GHz de frequência, ou 2.800 MHz, como você preferir. Falando um pouco agora sobre o Ryzen 5 8600G, basicamente tem poucas diferenças entre o Ryzen 5 8500G e o 8600G. A diferença básica é no clock básico do processador, enquanto o 8600G tem 4.3 GB, o 8500 tem 3.5, como nós vimos. E o boost ele tem a mesma capacidade de até 5 GHz. Vou descendo mais um pouco aqui. E a principal diferença é o processador gráfico, né? O 8600G ele conta com os gráficos 760M e com 8 núcleos de GPU. A frequência gráfica também é a mesma. Essa é a principal diferença entre os dois processadores, né? O Ryzen 5 8500G hoje está girando em torno de R$ 1.150, R$ 1.200, enquanto o Ryzen 5 8600G ele está custando em torno de R$ 1.550, R$ 1.600, dependendo da loja você pesquisar. Entre os dois processadores, com certeza o 8600G ele é mais potente, né? Ele tem um processador gráfico melhor e tem um clock básico maior. Porém, ele também tem um custo maior. Então, a escolha do processador vai depender muito do que você vai fazer com o processador, né? Vai depender muito da sua utilização diária. Se você vai utilizar ele para tarefas escolares ou se você vai utilizar para jogos, vai depender muito do que você vai utilizar. E vai depender também do quanto você pretende investir, né? Todo processador que conta com processador gráfico, principalmente falando da AMD, que a AMD normalmente ela tem os processadores gráficos com uma capacidade muito maior de processamento se comparado com os da Intel. Para que você consiga ter um desempenho maior com esses processadores, você tem que investir em memórias com frequências mais rápidas. Então, quanto maior a frequência da memória associado a esse processador da AMD,
você vai conseguir um desempenho maior em jogos, você vai conseguir maiores FPS em jogos e também tem que levar em consideração o custo, porque a memória com frequência maior, ela também tem um custo relativamente maior. Então tem que colocar na balança e ver o que compensa. Dependendo do caso, compensa mais pegar um processador talvez um pouco mais barato e investir em uma placa de vídeo dedicada. Mas aí tem que verificar que encaixa melhor de acordo com a necessidade e também o custo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, dá um joinha, dá uma fortalecida. Eu estou começando o canal agora. Eu estou colocando quase todos os dias um novo vídeo e o seu apoio é muito importante para o crescimento do canal. Um abraço e até mais.